Prepare-se. Você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História de hoje. O trem que nunca chegou. O horror da família no trilho assombrado. Eu estava à sua espera. Sejam bem-vindos ao meu domínio, o Portal do Pavor. Aqui, cada história não é apenas um conto, mas um portal que eu abro diretamente para os seus piores pesadelos. Comigo, o medo não é apenas narrado. Ele é sentido na alma. Apague a luz, tranque a porta, sinta a própria respiração guiá-lo pelo inevitável labirinto da loucura. Se você tem a tola coragem de cruzar este portal, inscreva-se no canal. E para provar sua insolência, digite nos comentários: eu não tenho medo. Agora, prepare-se, o desconhecido já está aqui. Imagine estar em um trem histórico, atravessando as montanhas verdejantes de Minas Gerais, com o sol brilhando através das janelas empoeiradas, o som rítmico dos trilhos ecoando como uma canção de ninar, e sua família ao seu lado, rindo enquanto aponta para as paisagens que parecem saídas de um cartão postal. Odirley, com seus 44 anos, um homem de presença imponente, mas com olhos cansados de noites mal dormidas por causa do trabalho, segura a mão de Natália, 42 anos, cuja expressão de alívio por finalmente estar de férias esconde uma tensão constante, um medo que ela não admite nem para si mesma. Valentina, a filha de 13 anos, está encostada na janela. Fones de ouvido bloqueando o mundo, capturando cada detalhe com sua câmera, enquanto Vitório, o caçula de 10 anos, pula de um lado para o outro no vagão, perguntando sem parar sobre histórias de fantasmas que ouviu sobre a região. É um momento perfeito, ou pelo menos deveria ser. Mas e se de repente, esse instante de paz se transformasse em um pesadelo do qual você não pode escapar? O trem que conecta Tiradentes a São João del Rei não é apenas uma relíquia do passado, uma máquina de ferro e madeira que corta as serras mineiras desde o século XIX. Ele carrega histórias que os guias turísticos evitam contar, sussurros de tragédias que os moradores locais só mencionam em voz baixa, como se temessem acordar algo adormecido. Mais de 80% das pessoas que fazem esse trajeto relatam sentir algo inexplicável. Um arrepio que não vem do vento, um peso no peito que não tem explicação lógica, ou até mesmo a sensação de que alguém as observa, mesmo quando o vagão está vazio. Para a maioria, é apenas uma impressão passageira, algo que se esquece com uma xícara de café ao chegar ao destino. Mas para Odirley, Natalia, Valentina e Vitório, o que começa como uma leve inquietação, rapidamente se torna um terror que ameaça engolir cada um deles. Corpo e alma. Tudo começa com um detalhe quase imperceptível. Odirley, sentado em um dos bancos de madeira polida pelo tempo, sente um frio que não deveria estar ali. O sol ainda aquece o vagão, mas suas mãos parecem tocar gelo invisível. Ele ri, tentando disfarçar o desconforto, e comenta com Natália sobre o ar-condicionado natural da montanha, mas sua voz sai mais tensa do que gostaria. Natália, sempre atenta, percebe a mudança no tom do marido, mas está mais preocupada com Vitório, que parou de pular e agora encara o corredor vazio do trem com olhos arregalados. "Tem alguém ali, mãe", ele murmura, apontando para um espaço onde não há nada além de sombras projetadas pela luz que entra pelas janelas. Natália força um sorriso, dizendo que é só imaginação, mas seu coração dispara enquanto ela aperta a mão do filho com mais força do que o necessário. Valentina, alheia ao que acontece ao seu redor, continua tirando fotos, o clique da câmera quase abafado pelo som do trem. Mas quando ela revisa as imagens no visor, algo a faz congelar. Em uma das fotos, um borrão escuro aparece no canto do quadro. Algo que não estava lá quando ela apertou o botão. Ela aumenta a imagem, o coração batendo mais rápido, e percebe que o borrão tem a forma vaga de uma figura,
como se alguém estivesse parado ali, bem atrás dela. Ela olha por cima do ombro, mas o vagão está vazio, exceto por sua família. Um calafrio percorre sua espinha e pela primeira vez naquele dia, ela tira os fones de ouvido, sentindo que precisa estar atenta, mesmo sem saber ao quê. Enquanto isso, o trem segue seu caminho, mas o ambiente dentro do vagão muda de forma quase palpável. O som dos trilhos, antes reconfortante, agora parece um batimento cardíaco irregular, como se algo estivesse tentando acompanhar o ritmo, mas não conseguisse. Odirley, que sempre foi fascinado por antiguidades e pela história que carregam, começa a sentir um peso estranho no bolso do casaco. Ele carrega um pequeno artefato que comprou em um mercado local em Tiradentes. Um pedaço de metal retorcido que o vendedor disse ter vindo de um velho acidente ferroviário. Na hora, pareceu apenas uma curiosidade, algo para sua coleção. Mas agora, cada vez que sua mão roça o objeto, ele sente um formigamento, como se estivesse segurando algo vivo. Natalia, com sua mente analítica de farmacêutica, tenta racionalizar o que está acontecendo. Talvez seja o cansaço da viagem. Talvez o ar rarefeito da altitude esteja afetando a todos. Mas quando ela olha para o reflexo na janela do trem, jura que vê algo se mover atrás dela, algo que não é o contorno de sua família. Ela se vira rapidamente, o coração na garganta, mas não há nada ali. Ainda assim, a sensação de ser observada não desaparece. Ela puxa Vitório para mais perto, quase o esmagando contra si, enquanto sua mente grita que precisa proteger seus filhos, mesmo que não saiba do quê. O terror começa a se infiltrar nas pequenas rachaduras da dinâmica familiar. Odirley, que sempre tentou ser o pilar de força, sente sua confiança vacilar, enquanto vozes baixas, quase inaudíveis, começam a ecoar em sua mente, acusando-o de falhar como pai, de estar ausente quando mais importava. Ele aperta os dentes, tentando ignorar, mas cada palavra corta como uma lâmina. Natalia, cujo maior medo é não antecipar um perigo, sente que está perdendo o controle, que algo está vindo e ela não tem como impedir. Valentina, que já se sentia invisível dentro da própria família, percebe que ninguém nota seu pânico enquanto ela encara a figura em suas fotos, que parece se aproximar a cada imagem. E Vitório, com seu medo infantil de ficar sozinho, começa a chorar baixinho, dizendo que a voz no corredor está pedindo para ele descer do trem, prometendo que tudo vai ficar bem se ele obedecer. O vagão, antes um espaço de risadas e memórias sendo criadas, agora é um palco de pesadelos silenciosos. O sol ainda brilha lá fora, mas dentro do trem a escuridão parece crescer, como se algo estivesse sugando a luz. Os outros passageiros, poucos e dispersos, não parecem notar nada de errado, o que só aumenta o isolamento da família. Eles estão sozinhos com o que quer que esteja ali, algo que não pode ser visto, mas que todos sentem de maneiras diferentes e igualmente aterrorizantes. Odirley tenta se levantar, pensando em falar com o condutor, mas suas pernas parecem pesadas, como se algo o estivesse segurando no lugar. Natália murmura uma prece, algo que não fazia desde a infância, enquanto segura os filhos com mãos trêmulas. Valentina, pela primeira vez, fala em voz alta, perguntando se alguém mais vê o que está em suas fotos, mas sua voz é engolida pelo som do trem, ou talvez por algo mais sombrio. E então, sem aviso, o trem desacelera, os trilhos gritando como se algo os estivesse arranhando por baixo. As luzes no vagão piscam uma vez, duas, e então se apagam por completo, deixando a família na escuridão. Um silêncio sufocante toma conta, quebrado apenas pela respiração acelerada de cada um deles. Vitório soluça, agarrando-se à mãe, enquanto Odirley sente o artefato em seu bolso pulsar, como se estivesse vivo. Natália ouve um sussurro atrás dela, tão claro que poderia jurar que alguém está ali, respirando em seu pescoço.
Valentina, com a câmera ainda na mão, vê pelo visor uma luz fraca, mas não é a luz do sol. É algo vermelho brilhando no canto do vagão. E se fosse com você? Se sua família estivesse presa nesse trem, enfrentando algo que não pode ser explicado, algo que conhece seus medos mais profundos e os usa contra você, conseguiria proteger quem ama ou sucumbiria ao terror que parece crescer a cada segundo, como uma sombra que não pode ser deixada para trás? Para Odirley, Natália, Valentina e Vitório, essa viagem de férias não é mais sobre criar memórias felizes. É sobre sobreviver a algo que talvez nunca os deixe ir embora. O trem histórico que liga Tiradentes a São João del Rei sacode suavemente enquanto corta as montanhas de Minas Gerais. O som dos trilhos ecoando como um batimento cardíaco constante, quase hipnótico. Dentro de um dos vagões de madeira envelhecida, polida por décadas de mãos e histórias, está a família de Odirley e Natalia, que embarcou nessa viagem com a promessa de dias de descanso e conexão. O sol da manhã entra pelas janelas empoeiradas, lançando faixas de luz dourada sobre os assentos. Mas mesmo nesse cenário, que parece saído de uma pintura, há uma tensão sutil no ar. Uma sensação de que algo está fora de lugar, embora ainda ninguém consiga nomear o que é. Cada membro da família carrega suas próprias bagagens, não apenas as malas empilhadas no canto do vagão, mas também os pesos invisíveis de seus medos, sonhos e arrependimentos, que os tornam tão reais quanto qualquer pessoa sentada ao seu lado. Odirley, 44 anos, é um homem de estatura robusta, com mãos calejadas de anos mexendo com objetos antigos. Um empresário no ramo de antiguidades que transformou sua paixão por história em um negócio. Ele tem um jeito sério, quase austero, mas seus olhos castanhos carregam um brilho de curiosidade sempre que fala sobre o passado. No entanto, por trás desse fascínio, há uma culpa que o corrói. Ele sabe que seu trabalho o mantém longe da família mais do que gostaria. As noites em que chegou tarde para o jantar de aniversário de Valentina, ou as manhãs em que não estava lá para levar Vitório à escola, pesam em sua consciência como pedras. Essa viagem é sua tentativa de reparação, uma chance de provar que pode ser o pai e marido que eles merecem. Ele sorri ao apontar para um vilarejo distante pela janela, contando uma história sobre a ferrovia do século XIX, mas sua voz tem um tom forçado, como se estivesse tentando convencer a si mesmo de que tudo está bem. No bolso de seu casaco, ele carrega um pequeno artefato de metal retorcido, comprado em um mercado local. Algo que ele acredita ser apenas uma relíquia inofensiva, mas que por algum motivo parece mais pesado do que deveria. Ao lado dele, Natalia, 42 anos, ajusta os óculos de armação fina enquanto observa os filhos com um olhar que mistura amor e preocupação. Farmacêutica e nutricionista, ela é o alicerce da família. Uma mulher metódica, que planeja cada detalhe da vida deles com precisão quase obsessiva. Seu cabelo castanho está preso em um coque apertado, e suas mãos nunca param, seja arrumando a mochila de Vitório ou verificando se todos têm água e lanches. Mas por trás dessa fachada de controle, Natália vive com um medo constante, quase sufocante, de não conseguir proteger sua família. Cada notícia de acidente ou doença que lê parece um aviso pessoal, e ela se culpa por não poder antecipar todos os perigos do mundo. Nesta viagem, ela tenta relaxar, rindo de uma piada de Odirley sobre o trem ser assombrado por fantasmas de passageiros atrasados. Mas sua risada é curta, e seus olhos voltam rapidamente para os filhos, como se temesse que algo pudesse tirá-los dela a qualquer momento. Valentina, a filha mais velha de 13 anos, está sentada um pouco afastada, encostada na janela com os fones de ouvido cobrindo as orelhas, isolando-se do mundo ao seu redor. Seu rosto pálido e seus olhos grandes, sempre atentos, refletem uma introspecção que vai além da típica rebeldia adolescente. Ela é apaixonada por fotografia urbana
capturando detalhes que ninguém mais parece notar. Uma rachadura na parede de uma estação, o reflexo distorcido de um passageiro na janela do trem. Sua câmera é sua companheira constante, um escudo contra a sensação de ser invisível dentro da própria família. Valentina sente que seus pais estão sempre ocupados com Vitório ou com suas próprias questões, e isso a machuca mais do que ela admite. Seu maior medo é não ser vista, não ser ouvida, passar pela vida como um borrão nas fotos de outra pessoa. Enquanto o trem avança, ela tira uma série de imagens da paisagem, mas há uma inquietação em seus movimentos, como se estivesse procurando algo nas fotos que nem ela mesma sabe o que é. Vitório, o caçula de 10 anos, é uma explosão de energia, pulando de um assento para outro, seus tênis gastos batendo no chão de madeira com um ritmo irregular. Seus cabelos cacheados estão desgrenhados e seu sorriso largo revela um dente da frente faltando, dando-lhe um ar travesso. Ele é obcecado por histórias de terror e lendas, pedindo constantemente a Odirley para contar algo assustador sobre os lugares que visitam. Ele carrega um caderninho onde desenha monstros e fantasmas, mas por trás dessa curiosidade infantil há um medo profundo e primal de ficar sozinho. Vitório já teve pesadelos em que acordava e não encontrava ninguém em casa, e desde então ele se agarra aos pais ou à irmã sempre que sente o menor sinal de insegurança. No trem, ele aponta para as montanhas e pergunta se fantasmas de mineiros ainda vivem ali rindo, mas seus olhos buscam a mão de Natália, como se precisasse de uma âncora para não se perder em seus próprios pensamentos sombrios. A dinâmica entre eles é complexa, cheia de amor, mas também de tensões não ditas. Odirley e Natália, apesar de unidos, carregam o desgaste de anos de casamento, com discussões silenciosas sobre tempo e prioridades que nunca são resolvidas por completo. Odirley quer ser mais presente, mas sente que Natália o julga por suas ausências, enquanto ela, por sua vez, deseja que ele entenda o peso de carregar a família nas costas sozinha. Valentina observa tudo isso de longe, sentindo-se como uma espectadora na própria vida, enquanto Vitório, com sua energia infantil, tenta unir todos com suas brincadeiras, mas muitas vezes só aumenta a irritação da irmã, que o acha chato e pegajoso. Ainda assim, há momentos de ternura. Odirley bagunçando o cabelo de Vitório, Natália ajustando o casaco de Valentina com um carinho que ela não percebe. Pequenos gestos que mostram que, apesar de tudo, eles são uma unidade. Enquanto o trem segue seu caminho, o vagão parece um microcosmo de suas vidas, um espaço onde cada um está fisicamente presente, mas emocionalmente em lugares diferentes. Odirley folheia um guia turístico, tentando planejar o resto do dia, mas sua mente está em outro lugar, talvez nas contas do negócio que deixou para trás, ou na esperança de que essa viagem mude algo entre eles. Natália pega um frasco de álcool em gel da bolsa, limpando as mãos dos filhos quase por instinto, enquanto seus olhos varrem o vagão, como se pudesse prever qualquer perigo escondido nas sombras. Valentina clica mais uma foto, o som da câmera quase abafado pelo barulho do trem, mas há um leve tremor em seus dedos, uma sensação que ela não consegue explicar. Vitório, sentado por um momento, desenha algo em seu caderninho, mas sua mão para, e ele olha para o corredor vazio do vagão, franzindo a testa como se tivesse ouvido algo que ninguém mais percebeu. A paisagem lá fora é de tirar o fôlego, com montanhas cobertas de vegetação densa e o céu de um azul quase irreal. Mas dentro do vagão, a atmosfera começa a mudar de forma quase imperceptível. O ar parece mais denso, o som dos trilhos mais agudo, como se estivesse carregado de uma eletricidade que não deveria estar ali. Odirley sente um leve formigamento no bolso onde guarda o artefato, mas descarta como imaginação. Natália nota que Vitório está mais quieto, o que não é normal.
e pergunta se está tudo bem, mas ele apenas balança a cabeça, os olhos ainda fixos no corredor. Valentina, ao revisar uma foto no visor da câmera, percebe um borrão estranho no canto da imagem, algo que não estava lá quando ela tirou a foto. E por um instante, o trem parece desacelerar, como se algo estivesse pesando sobre ele, algo que ninguém no vagão pode ver, mas que todos, de alguma forma, começam a sentir. O trem histórico continua sua jornada pelas montanhas de Minas Gerais. O som dos trilhos reverberando como um eco constante que deveria ser reconfortante, mas que, aos poucos, começa a soar como algo mais. Um aviso, talvez, ou um murmúrio que não pertence ao mundo dos vivos. Dentro do vagão de madeira envelhecida, a família de Odirley, Natália, Valentina e Vitório ainda tenta se agarrar à normalidade de uma viagem de férias. Mas os primeiros sinais estranhos começam a surgir, rachando a fachada de tranquilidade que eles tanto desejavam manter. Cada um percebe algo fora do comum de maneira única, reagindo de acordo com suas personalidades e medos mais profundos, enquanto a tensão entre eles cresce como uma névoa que não pode ser dissipada. Odirley, sentado com as mãos cruzadas sobre o colo, tenta manter a compostura de homem prático que sempre resolve tudo. Ele aponta para um trecho da paisagem, comentando sobre a história da ferrovia com um tom que força entusiasmo. Mas sua atenção é interrompida por uma sensação incômoda no bolso do casaco. O pequeno artefato de metal retorcido que comprou em Tiradentes parece pulsar, como se tivesse vida própria, enviando um formigamento estranho por sua mão. Ele o tira do bolso por um instante, examinando o objeto sob a luz que entra pela janela, e percebe que a superfície parece mais áspera do que antes, quase como se estivesse se desgastando sozinho. Ele ri, tentando se convencer de que é só imaginação. Mas sua risada sai seca e ele rapidamente guarda o artefato de volta, sentindo um peso no peito que não tem explicação lógica. Sua reação é de negação, típica de alguém que sempre confiou na razão, mas seus olhos traem inquietação enquanto varrem o vagão, como se esperasse ver algo que não deveria estar ali. Natália, ao lado dele, mantém os filhos por perto, seu instinto protetor em alerta máximo. Ela está tentando organizar um lanche para todos, tirando sanduíches de uma bolsa térmica, mas seus movimentos são mais bruscos do que o normal, como se estivesse correndo contra um tempo que não entende. De repente, ela para, franzindo a testa ao perceber que a temperatura no vagão parece ter caído, mesmo com o sol brilhando lá fora. Seu primeiro pensamento é prático. Talvez uma janela esteja aberta ou o ar da montanha esteja mais frio aqui. Mas quando ela verifica, tudo está fechado. Então, Vitório, que estava desenhando em seu caderninho, murmura algo que a faz congelar. Mãe, por que o trem está tão quieto agora? Natália percebe que o som dos trilhos, antes constante, parece ter diminuído, como se algo estivesse abafando o ruído. Sua reação é imediata. Ela puxa Vitório para mais perto, quase esmagando-o contra si, enquanto seus olhos buscam Odirley em busca de uma explicação que ela sabe que ele não tem. Seu mecanismo de defesa é o controle, mas a sensação de que algo está escapando de suas mãos a deixa com o coração disparado, o medo de não poder proteger sua família se intensificando a cada segundo. Valentina, isolada em seu canto junto à janela, continua tirando fotos da paisagem, mas sua expressão muda ao revisar as imagens no visor da câmera. Em uma das fotos, um borrão escuro aparece no canto do quadro, algo que não estava lá quando ela apertou o botão. Ela aumenta a imagem, os dedos tremendo levemente, e percebe que o borrão tem contornos vagos, quase como uma silhueta humana, mas distorcida de um jeito que não faz sentido. Seu primeiro impulso é deletar a foto, como se isso pudesse apagar o que viu, mas algo a impede, uma curiosidade mórbida misturada com medo. Ela olha ao redor, certificando-se de que ninguém está atrás dela, mas o vagão está vazio além de sua família.
Sua reação é de retraimento, típica de alguém que já se sente invisível. Ela não fala nada, não pede ajuda, apenas aperta os fones de ouvido com mais força contra as orelhas, como se o som da música pudesse bloquear o que quer que esteja acontecendo. Mas seus olhos continuam voltando para a câmera e sua respiração fica mais curta. A solidão que sempre sentiu agora, amplificada por uma sensação de que algo a observa, algo que ninguém mais parece notar. Vitório, normalmente uma fonte de energia incessante, está estranhamente quieto, sentado ao lado de Natália, com o caderninho fechado no colo. Ele olha fixamente para o corredor do vagão, os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo que os outros não conseguem. Tem uma voz, mãe. Ele sussurra, quase inaudível, mas o tom de sua voz faz Natália estremecer. Ela está falando que eu não devia estar aqui. Quando Natália pergunta o que ele quer dizer, ele balança a cabeça, encolhendo-se contra ela, seu corpo pequeno tremendo. Seu medo de ficar sozinho, algo que sempre o perseguiu em pesadelos, agora parece mais real do que nunca. Ele agarra a mão da mãe com força, mas seus olhos não deixam o corredor, como se temesse que, ao desviar o olhar, algo pudesse se aproximar. Sua curiosidade por histórias de terror, que antes era brincalhona, agora o paralisa, transformando-o em uma criança que só quer se esconder, incapaz de enfrentar o que quer que esteja sussurrando em sua mente. A dinâmica familiar, já cheia de tensões sutis, começa a se fragmentar ainda mais sob essa pressão inicial. Odirley, que sempre tentou ser o pilar de força, sente sua confiança abalada ao perceber que não tem respostas para o que está acontecendo. E sua irritação cresce quando Natália o encara com um olhar que parece acusá-lo de não fazer nada. Ele retruca com um tom mais duro do que pretendia, dizendo que não é nada, só imaginação, mas suas palavras não convencem nem a si mesmo. Natalia, por sua vez, está dividida entre o desejo de proteger os filhos e a frustração com a aparente indiferença de Odirley, sua voz ficando mais aguda enquanto insiste que algo está errado. Eu sei que está. Valentina, observando a discussão dos pais, se fecha ainda mais, sentindo que mesmo em um momento como esse, ninguém nota seu próprio pânico. Ela aperta a câmera contra o peito, como se fosse sua única proteção, enquanto murmura para si mesma que deve estar ficando louca. Vitório, preso entre o medo e a necessidade de atenção, começa a chorar baixinho, o que só aumenta a tensão entre Odirley e Natália, que agora discutem sobre como lidar com a situação, cada um projetando suas inseguranças no outro. Enquanto isso, o trem parece responder a essa desordem emocional. As luzes no vagão piscam por um breve instante, um flicker quase imperceptível, mas o suficiente para fazer todos pararem por um segundo, o silêncio entre eles mais pesado do que nunca. O ar parece mais denso, carregado com algo que não pode ser explicado, e o som dos trilhos, que havia diminuído, agora retorna com um ritmo irregular, como se algo estivesse batendo contra o metal por baixo do trem. Odirley tenta se levantar, pensando em falar com alguém da equipe do trem, mas suas pernas parecem pesadas, como se uma força invisível o segurasse no lugar. Natalia aperta Vitório com ainda mais força, ignorando seus protestos de que está machucando, enquanto seus olhos varrem o vagão em busca de uma ameaça que ela não consegue ver. Valentina, com a câmera ainda na mão, tira outra foto por puro reflexo, mas quando olha o visor, o borrão está mais perto, quase no centro da imagem, e ela solta um suspiro trêmulo, escondendo o rosto nas mãos. Vitório murmura algo sobre a voz estar mais alta agora. E pela primeira vez, Natalia ouve um som baixo, quase como um sussurro, vindo do corredor vazio. O mundo normal que eles conheciam, feito de risadas, planos de férias e pequenas discussões cotidianas, está se desfazendo como papel molhado. Cada um enfrenta esses primeiros sinais de forma diferente, mas todos sentem a mesma coisa. Uma presença que não deveria estar ali.
algo que os conhece, que sabe exatamente onde cutucar para despertar seus medos mais profundos. O trem segue em frente, mas para Odirley, Natalia, Valentina e Vitório, a jornada já não é mais sobre chegar a São João del Rei. É sobre sobreviver ao que quer que tenha embarcado com eles, algo que parece decidido a não os deixar em paz. O trem histórico que corta as montanhas de Minas Gerais já não parece mais um refúgio de nostalgia ou uma simples viagem de férias. O vagão de madeira, antes aquecido pela luz do sol, que entrava pelas janelas empoeiradas, agora está envolto em uma penumbra inexplicável, como se as nuvens lá fora tivessem se adensado de repente, ou como se algo estivesse sugando a claridade do ar. O som dos trilhos, que antes era rítmico, agora ecoa com pausas irregulares, quase como se o trem hesitasse em seguir adiante. Para Odirley, Natalia, Valentina e Vitório, o mundo que conheciam está se desfazendo, e cada um deles começa a descer ao seu próprio abismo psicológico, enfrentando medos tão pessoais e profundos que o terror se torna uma faca cravada diretamente em suas vulnerabilidades mais expostas. Odirley, o homem que sempre confiou na lógica para enfrentar qualquer problema, sente sua fundação desmoronar. Ele está sentado com as mãos apertadas contra os joelhos, tentando manter a calma, mas o artefato de metal no bolso do casaco parece queimar contra sua pele, mesmo através do tecido. Ele o retira mais uma vez, e agora percebe que o objeto está quente, quase escaldante, e sua superfície parece ter mudado novamente, com sulcos que lembram vagamente letras ou símbolos que ele não consegue decifrar. Sua mente, que sempre buscou explicações racionais, começa a girar em torno de pensamentos que ele nunca admitiria em voz alta. E se esse objeto não for apenas uma relíquia? E se ele tiver trazido algo para perto de sua família? A culpa que já carregava por suas ausências como pai e marido se amplifica, transformando-se em um peso esmagador. Ele imagina que, de alguma forma, isso é culpa sua, que ele falhou em proteger todos ao trazer esse objeto para suas vidas. Seus olhos se fixam na família, mas ele não consegue falar, paralisado pelo medo de que, ao abrir a boca, confirme que perdeu o controle de tudo. O terror para Odirley não é apenas o desconhecido, é a certeza crescente de que ele não é forte o suficiente para salvar quem mais ama, e cada pulsação do artefato parece um lembrete de sua impotência. Natalia, ao seu lado, está em um estado de alerta que beira o pânico, embora tente disfarçar com movimentos metódicos, arrumando as coisas ao seu redor, como se isso pudesse trazer ordem ao caos que sente dentro de si. Ela mantém Vitório colado a ela, quase sufocando-o com um abraço que é mais para sua própria segurança do que para a dele. O ar no vagão parece mais frio a cada minuto e ela sente arrepios que não têm nada a ver com a temperatura. Seu maior medo, o de não conseguir proteger sua família, se manifesta em visões rápidas e aterrorizantes que invadem sua mente. Ela imagina perder os filhos em um piscar de olhos, vê-los sendo arrancados dela por algo que não pode lutar contra. Cada som estranho no vagão, um rangido da madeira, um sussurro que pode ser apenas o vento, faz seu coração disparar, e ela começa a questionar sua própria sanidade. Será que está imaginando coisas? Ou será que realmente ouviu algo se movendo no corredor? Sua necessidade de controle, que sempre foi sua âncora, agora a sufoca, porque quanto mais ela tenta segurar tudo, mais sente que está escorregando. O terror para Natalia é a perda, a incapacidade de antecipar o próximo golpe, e ela começa a murmurar para si mesma palavras desconexas sobre manter todos seguros, enquanto seus olhos varrem o vagão incessantemente, buscando uma ameaça que não consegue nomear. Valentina, isolada perto da janela, está afundando em um poço de solidão que o terror só intensifica.
Ela não soltou a câmera desde que viu o borrão nas fotos. E agora, cada vez que olha pelo visor, a silhueta distorcida parece mais definida, mais próxima, como se estivesse se movendo através das imagens em direção a ela. Seu medo de ser invisível, de não ser notada por ninguém, se transforma em algo mais sombrio. E se algo a vê, algo que ninguém mais percebe? E se ela for a única que esse algo quer? Ela tenta chamar a atenção de Natália, mas sua voz sai fraca, quase inaudível. E quando a mãe não responde, a sensação de abandono a engole por completo. Ela se encolhe no assento, os fones de ouvido agora pendurados no pescoço, inúteis contra o som que começa a surgir em sua mente. Um murmúrio baixo, quase como uma voz, que parece chamá-la pelo nome. O terror para Valentina é a ideia de que ela está sozinha nisso, de que ninguém vai acreditar nela ou salvá-la. E cada clique da câmera, que antes era seu refúgio, agora parece atrair mais a atenção de seja lá o que for que está nas fotos. Sua respiração se torna rasa e ela começa a arranhar a palma da mão com as unhas, um hábito nervoso que não tinha desde criança, enquanto tenta se convencer de que isso não é real, mesmo sabendo no fundo que é. Vitório, o mais jovem, está completamente transformado pelo medo. O menino que antes pulava de assento em assento, cheio de energia e curiosidade, agora está encolhido contra Natália, os olhos arregalados fixos no corredor vazio do vagão. A voz que ele ouviu antes está mais alta agora, não mais um sussurro, mas um tom grave que parece vibrar dentro de sua cabeça, dizendo coisas que ele não entende, mas que o enchem de pavor. Seu medo de ficar sozinho, de acordar e não encontrar ninguém, se materializa em cada palavra que a voz pronuncia, como se estivesse prometendo que ele será deixado para trás. Ele tenta explicar isso a Natália, mas as palavras saem emboladas, misturadas com soluços, e ele começa a tremer violentamente, agarrando a camisa da mãe como se fosse sua última linha de defesa. O terror para Vitório é a sensação de que algo o quer separar de sua família, algo que o chama para longe, e ele começa a sentir que, se fechar os olhos por um segundo, vai desaparecer. Seus desenhos de monstros, que antes eram brincadeira, agora parecem profecias, e ele murmura que não quer ir com eles, sem explicar quem são eles, enquanto seu pequeno corpo parece encolher ainda mais. A tensão no vagão é palpável, uma corrente invisível que conecta os medos de cada um, mas também os separa, porque ninguém consegue realmente alcançar o outro. Odirley olha para Natália, querendo dizer algo que a tranquilize, mas a culpa o trava, e ele só consegue apertar o artefato no bolso com mais força, como se pudesse esmagar o que quer que esteja acontecendo. Natalia, consumida por sua própria paranoia, mal registra os tremores de Vitório ou o olhar perdido de Valentina, focada apenas em manter todos fisicamente perto, mesmo que emocionalmente estejam se desfazendo. Valentina, por sua vez, sente um ressentimento crescer contra os pais por não notarem seu pânico, enquanto Vitório, preso em seu próprio pesadelo, não consegue pedir ajuda de forma que alguém entenda. Enquanto isso, o trem parece responder ao colapso psicológico da família. As luzes piscam novamente, mas agora por mais tempo, mergulhando o vagão em escuridão por vários segundos antes de voltarem, mais fracas do que antes. O som dos trilhos se transforma em algo que não parece mais mecânico, mas quase como um lamento, um gemido baixo que ressoa pelas paredes de madeira. O ar fica ainda mais pesado, carregado com um cheiro estranho, algo entre ferrugem e terra molhada, que nenhum deles consegue ignorar. Cada um sente o terror de forma única, mas todos compartilham a mesma certeza. Algo está com eles no vagão, algo que conhece seus medos mais profundos e está usando isso contra eles.
A descida ao abismo psicológico não tem volta. E para Odirley, Natalia, Valentina e Vitório, o verdadeiro horror não é apenas o que está acontecendo, mas o que cada um está se tornando diante disso. O vagão do trem histórico, que serpenteia pelas montanhas de Minas Gerais, parece agora um espaço à parte da realidade. Um lugar onde o tempo e as leis do mundo conhecido não se aplicam mais. A penumbra que envolve Odirley, Natalia, Valentina e Vitório é quase tangível, como se a escuridão estivesse viva, pulsando ao ritmo irregular dos trilhos. O ar está carregado com um cheiro de ferrugem e algo mais antigo, mais primal, que faz a pele de todos se arrepiar. Enquanto cada um luta contra seus próprios demônios internos, elementos do mundo real começam a emergir, conectando suas experiências aterrorizantes a fatos e histórias que tornam o que estão vivendo não apenas plausível, mas profundamente inquietante. Essas conexões não são meras coincidências. Elas são fios que tecem o terror em algo que poderia, de fato, acontecer com qualquer um. Odirley, ainda agarrado ao artefato de metal que comprou em Tiradentes, começa a se lembrar de fragmentos de uma conversa que teve com o vendedor. Um homem idoso de olhos fundos que parecia hesitar ao entregar o objeto. Ele havia mencionado, quase como um sussurro, que o artefato vinha de uma escavação perto de uma antiga mina abandonada nas montanhas, um lugar onde, segundo lendas locais, trabalhadores desapareceram sem deixar rastros no início do século XX. Odirley, na época, descartou a história como folclore para atrair turistas, mas agora, enquanto sente o objeto pulsar em sua mão, ele não consegue ignorar a coincidência. Há registros históricos reais sobre essas minas, documentados em arquivos da região, que falam de acidentes inexplicáveis e de relatos de vozes ouvidas nas profundezas, mesmo depois que as operações foram encerradas. Mais de 30 homens sumiram em uma única noite em 1912 e os corpos nunca foram encontrados, apenas ferramentas e roupas deixadas para trás, como se algo os tivesse levado. Odirley sente um nó no estômago ao pensar que o artefato em suas mãos pode ter vindo daquele mesmo solo amaldiçoado, e a ideia de que ele trouxe algo consigo, algo que não deveria ter sido desenterrado, o faz suar frio, suas mãos tremendo enquanto ele tenta decidir se joga o objeto pela janela ou o mantém, temendo que soltá-lo possa piorar tudo. Natalia, tentando manter os filhos perto enquanto seu coração dispara, não consegue parar de pensar no que leu sobre essa ferrovia antes da viagem. Ela havia pesquisado a história do trem como parte do planejamento das férias, achando fascinante que a linha Maria Fumaça, construída no século XIX, tivesse uma reputação sombria entre os moradores locais. Há relatos documentados, disponíveis em jornais antigos e arquivos digitais, de acidentes frequentes na década de 1930, muitos dos quais não tinham explicação lógica. Um caso específico ficou gravado em sua memória. Um trem que descarrilou sem motivo aparente, matando todos os passageiros, mas deixando o maquinista vivo, embora incapaz de falar sobre o que viu. Ele passou o resto da vida em um asilo, murmurando sobre sombras nos trilhos. Natalia sente um arrepio ao lembrar que os moradores das cidades ao longo da rota ainda evitam falar sobre essa história, como se temessem atrair a atenção de algo. Agora, enquanto o vagão parece tremer de forma anormal, ela se pergunta se está vivendo algo parecido, se o que está sentindo, o frio inexplicável, os sons que não deveriam estar ali, é parte de uma história que nunca deveria ter sido esquecida. Seu medo de não proteger sua família se intensifica com a ideia de que forças, além de sua compreensão, podem estar em jogo, forças que já reivindicaram vidas nesse mesmo caminho. Valentina, encolhida com sua câmera, não consegue parar de revisar as fotos que tirou, mesmo que cada imagem a encha de pavor.
O borrão que viu antes está mais nítido em algumas capturas, e ela percebe que a silhueta distorcida parece estar em posições diferentes, como se estivesse se movendo entre os quadros. Isso a lembra de algo que estudou em um documentário sobre fenômenos paranormais, um caso real de fotografias assombradas, registrado no Brasil na década de 1970. Um fotógrafo amador, em uma cidade não muito longe dali, capturou imagens de figuras que não estavam presentes no momento do clique. Figuras que, segundo testemunhas, pareciam se mover nas fotos ao longo do tempo. As imagens foram analisadas por especialistas e, embora muitos tenham descartado como fraude, outros apontaram para interferências inexplicáveis no filme. O fotógrafo desapareceu meses depois, deixando para trás apenas sua câmera, que continuou a registrar imagens por conta própria, de acordo com relatos. Valentina sente seu estômago revirar ao pensar que sua própria câmera pode estar capturando algo semelhante, algo que não quer ser visto, mas que insiste em se mostrar para ela. Seu medo de ser invisível se mistura com o terror de ser a única a perceber essa presença. E ela começa a se perguntar se deletar as fotos faria diferença ou se já é tarde demais, se o que está nas imagens já a marcou de alguma forma. Vitório, ainda tremendo nos braços de Natália, não para de murmurar sobre a voz que ouve, uma voz que agora parece mais clara, quase formando frases que ele não quer entender. Suas palavras fazem Natália lembrar de algo que ouviu de sua avó. Uma mulher que cresceu em uma cidade próxima a essa ferrovia e que contava histórias sobre vozes nas montanhas. Ela falava de crianças que, ao passarem por certas áreas, ouviam chamados que os adultos não percebiam, chamados que as levavam a se perderem nas florestas ou a desaparecerem sem explicação. Há registros históricos de casos assim, documentados em relatórios policiais do início do século passado, de crianças que sumiram durante viagens de trem ou caminhadas nas montanhas, muitas vezes encontradas dias depois em estado de choque, incapazes de explicar o que aconteceu, mas sempre falando de vozes que as guiaram. Vitório, com seu medo de ficar sozinho, parece estar vivendo algo que ecoa essas histórias, e Natália sente um desespero crescente ao perceber que seu filho pode estar ouvindo algo que não é apenas imaginação, algo que tem raízes em um passado sombrio que ela não pode combater. O terror de perder Vitório para essa voz a faz apertá-lo ainda mais, mesmo enquanto ele se debate, dizendo que ela não vai embora, mãe, ela está aqui. Essas conexões com a realidade tornam o que a família está vivendo ainda mais aterrorizante, porque não são apenas medos internos ou ilusões. Há um contexto histórico, fatos documentados e histórias que sugerem que o que está acontecendo no vagão não é novo, nem isolado. Odirley olha para o artefato em sua mão, sentindo que carrega um pedaço de uma história maldita que ele nunca deveria ter tocado. Natalia encara o corredor do vagão, imaginando sombras nos trilhos como as descritas nos relatos antigos. Valentina aperta a câmera, sabendo que o que vê nas fotos tem precedentes que ninguém conseguiu explicar. Vitório chora baixinho, sua voz misturando-se ao som que só ele ouve, um eco de algo que já levou outros antes dele. O trem segue em frente, mas para essa família, cada quilômetro percorrido parece levá-los mais fundo em um passado que nunca foi enterrado. Um passado que espera por novos passageiros para reivindicar. O terror não é mais apenas pessoal, é histórico, enraizado em algo maior do que eles, algo que atravessou gerações e que agora os encontrou como se soubesse que estavam vindo. O vagão do trem histórico, perdido nas montanhas de Minas Gerais, já não é mais apenas um meio de transporte. Tornou-se uma prisão de madeira e ferro, onde o ar parece sufocante, carregado com um peso que vai além do físico.
A escuridão lá fora engoliu as paisagens que antes traziam conforto, e as luzes dentro do vagão piscam erraticamente, lançando sombras que parecem se mover por conta própria. O som dos trilhos é agora um rugido dissonante, como se algo estivesse arranhando o metal por baixo, desesperado para entrar. Para Odirley, Natalia, Valentina e Vitório, este é o momento de máxima tensão, o ápice de seus terrores pessoais, onde cada um enfrenta decisões impossíveis que testam os limites de suas mentes e corações. O horror não é mais apenas uma presença. É uma força que os obriga a confrontar o pior de si mesmos, deixando cicatrizes que nenhum deles conseguirá apagar. Odirley está no limite de sua sanidade. O artefato de metal em sua mão agora tão quente que queima sua pele. Mas ele não consegue soltá-lo, como se seus dedos estivessem colados ao objeto por uma força invisível. Ele sente cada pulsação do artefato como um batimento cardíaco. E a culpa que o consome, a ideia de que trouxe isso para sua família, explode em um desespero visceral. Ele ouve um som vindo do objeto, um sussurro rouco que parece formar palavras, algo sobre devolver e pagar, e sua mente entra em colapso com a decisão que precisa tomar. Jogar o artefato pela janela, arriscando que algo pior aconteça, ou mantê-lo, sabendo que está alimentando o que quer que esteja ali. Seus olhos se fixam em Natalia e nos filhos, e o terror de falhar como protetor o paralisa. Ele imagina que, se soltar o objeto, pode perder tudo, mas se o segurar, talvez esteja condenando a si mesmo. O peso da escolha o faz tremer. E ele começa a murmurar desculpas incoerentes, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o artefato parece apertar ainda mais sua mão, como se estivesse vivo, como se soubesse que ele não tem coragem de decidir. O ápice do terror para Odirley é essa impotência absoluta, a sensação de que, não importa o que faça, já falhou, e o preço será pago por aqueles que ele ama. Natalia, agarrada a Vitório com uma força que beira a violência, está afundando em um pânico que a faz perder qualquer resquício de controle. O frio no vagão é agora insuportável e ela sente algo roçar contra sua nuca, um toque leve como dedos gelados, mas quando se vira, não há nada ali. Seu maior medo, o de perder sua família, se cristaliza em uma visão horrível que invade sua mente. Ela vê Vitório e Valentina sendo arrastados para a escuridão do corredor, seus gritos ecoando enquanto desaparecem e ela não consegue alcançá-los. A decisão que enfrenta é brutal. Soltar Vitório para verificar se Valentina está bem, arriscando que algo o pegue, ou mantê-lo preso a ela, ignorando os gemidos de dor do menino e os olhares de desespero da filha. Cada escolha parece errada, cada uma carregada de consequências que ela não pode suportar. O terror a faz hiperventilar e ela começa a balançar para frente e para trás, murmurando que vai manter todos seguros, mesmo enquanto Vitório chora que está machucando e Valentina a encara com olhos cheios de mágoa. O ápice para Natalia é a certeza de que não pode proteger a todos, de que sua necessidade de controle a está destruindo, e o toque gelado em sua nuca parece rir de sua fraqueza, como se soubesse que ela já perdeu a batalha. Valentina, encolhida em seu assento, está completamente consumida pelo horror que sua câmera revela. Ela não consegue mais parar de olhar as fotos, e agora a silhueta borrada não é mais apenas uma forma, é uma figura indistinta, mas claramente humana, com olhos que parecem fixos nela através do visor. A cada imagem que revisa, a figura está mais perto, e na última foto, parece estar a poucos metros, quase ao alcance de sua mão. Seu medo de ser invisível se transforma no terror de ser vista por algo que não deveria existir, e a decisão que enfrenta é devastadora: continuar olhando, enfrentando o que quer que esteja vindo, ou largar a câmera, sabendo que isso pode significar abandonar a única coisa que a conecta ao mundo real.
Ela ouve um som vindo do aparelho, um clique baixo, como se estivesse tirando fotos sozinha, e quando olha para o visor novamente, a figura está ainda mais perto, os olhos agora visíveis, vazios, mas cheios de intenção. O terror a faz soltar um grito abafado, e ela aperta a câmera contra o peito, incapaz de soltá-la, mesmo enquanto sente que está sendo puxada para algo que não entende. O ápice para Valentina é a sensação de que não há escapatória, de que foi escolhida por algo que a vê de uma forma que ninguém mais vê. E cada batida de seu coração parece ecoar o clique da câmera, como se estivesse contando os segundos até o inevitável. Vitório, preso nos braços de Natália, está em um estado de puro desespero, seu pequeno corpo tremendo, enquanto a voz em sua cabeça se torna insuportavelmente alta. Não é mais um sussurro, é um comando, uma ordem para vir, para deixar eles. E ele sente uma força puxando-o, como se mãos invisíveis tentassem arrancá-lo de sua mãe. Seu medo de ficar sozinho se materializa na visão de ser levado para um lugar escuro, onde nunca mais verá sua família, e a decisão que enfrenta é aterrorizante para uma criança. Lutar contra a voz, mesmo que isso signifique sentir mais dor ou ceder na esperança de que pare. Ele chora alto agora, gritando que não quer ir, enquanto suas mãos pequenas tentam se agarrar a Natália, mas a força que o puxa parece mais forte, e ele sente seus pés deslizando pelo chão do vagão, como se algo o estivesse arrastando. O ápice do terror para Vitório é a sensação de que está sendo separado, de que a voz vai vencer, e seus gritos se misturam ao som dos trilhos, criando um coro de desespero que enche o vagão. O trem parece responder a esse clímax emocional, as luzes se apagando completamente por vários segundos, deixando a família na escuridão total, onde o único som é o de suas respirações aceleradas e os gemidos de Vitório. Quando a luz retorna, está mais fraca, quase avermelhada, e o cheiro de ferrugem e terra molhada é agora sufocante. O vagão treme violentamente, como se algo estivesse batendo contra ele por fora, e o som dos trilhos se transforma em um grito metálico que parece humano. Cada um enfrenta seu terror pessoal no limite, suas decisões impossíveis, os despedaçando emocionalmente. Odirley, paralisado pela culpa, não consegue soltar o artefato. Natália, dilacerada pela impotência, não sabe quem salvar. Valentina, marcada pelo que vê, não pode abandonar sua câmera. E Vitório, aterrorizado pela voz, não consegue resistir ao que o chama. O ápice do terror não é apenas o que está acontecendo ao redor deles, mas o que está acontecendo dentro de cada um. As rachaduras em suas almas que nunca mais serão reparadas, enquanto o trem segue em frente, levando-os para um destino que nenhum deles pode prever. O vagão do trem histórico, ainda cortando as montanhas de Minas Gerais, parece ter se transformado em algo além de um simples espaço físico. É agora um limbo, onde o tempo se distorce e a realidade se desfaz em fragmentos de pesadelo. As luzes, que antes piscavam erraticamente, agora mal funcionam, emitindo um brilho fraco e amarelado que mal ilumina os rostos pálidos de Odirley, Natalia, Valentina e Vitório. O som dos trilhos voltou a um ritmo constante, mas há algo de errado nele. Um eco que não parece natural, como se algo estivesse acompanhando o trem, logo abaixo ou ao lado, invisível, mas presente. O terror que os consumiu no ápice de suas experiências não desapareceu. Ele se solidificou, deixando marcas permanentes em cada um deles. A família que entrou neste trem não existe mais. O que resta são versões quebradas de si mesmos, transformadas por um horror que não apenas os testou, mas os redefiniu de maneiras irreversíveis. Odirley está sentado, encurvado, com um artefato de metal ainda em sua mão, embora agora ele pareça frio, inerte, como se tivesse cumprido seu propósito.
A culpa que o corroía antes se transformou em uma aceitação sombria, uma certeza de que ele falhou como protetor e que o preço disso será carregado para sempre. Ele não consegue mais olhar nos olhos de Natalia ou dos filhos sem sentir um aperto no peito, uma dor física que o lembra de sua impotência. Sua lógica, que sempre foi sua âncora, foi despedaçada. Ele agora questiona cada decisão que já tomou, cada escolha que o levou a comprar aquele objeto amaldiçoado. A transformação em Odirley é profunda. O homem confiante e racional deu lugar a alguém assombrado, que vê sombras em cada canto e sente o peso de algo invisível sobre seus ombros. Ele murmura para si mesmo, palavras desconexas sobre devolver e pagar, como se estivesse preso a uma conversa que ninguém mais ouve. O preço que pagou não foi apenas emocional. Há algo em seu olhar, uma opacidade que sugere que parte dele ficou para trás, talvez ainda agarrada ao artefato, mesmo que suas mãos o segurem sem força. Ele não é mais o pai que prometia consertar tudo. É um homem quebrado, que teme que o pior ainda esteja por vir. Natalia, com Vitório ainda colado a ela, não solta o filho, mesmo que seus braços tremam de exaustão. O pânico que a dominou se transformou em uma obsessão doentia por manter todos perto, a qualquer custo. Seu medo de perder a família não diminuiu. Pelo contrário, ele se enraizou de tal forma que ela agora vê ameaças em cada movimento, cada som. Ela não confia mais em Odirley para protegê-los, e seus olhos, antes cheios de preocupação maternal, agora carregam uma desconfiança que beira a paranoia. A transformação em Natália é dolorosa. A mulher que planejava férias perfeitas e buscava equilíbrio na vida familiar se tornou uma casca de si mesma. Alguém que não dorme, que não relaxa, que vive em um estado constante de alerta. O preço que pagou foi sua paz de espírito. Ela não consegue mais sentir segurança, nem mesmo nos momentos de silêncio. Cada rangido do vagão a faz estremecer, e ela aperta Vitório com mais força, ignorando seus gemidos de desconforto, como se soltá-lo significasse perdê-lo para sempre. Há uma frieza em seu comportamento agora, uma distância emocional que a separa até mesmo de Valentina, como se o terror a tivesse ensinado que amar demais é perigoso, que se apegar é convidar à perda. Valentina, sentada sozinha com a câmera no colo, não é mais a adolescente que buscava validação através de suas fotos. O horror que enfrentou ao ver a figura nas imagens a transformou em alguém que teme a própria percepção. Ela não toca mais na câmera, mas também não consegue deixá-la de lado, como se fosse uma parte de si que não pode ser abandonada, mesmo que a assuste. Seu medo de ser invisível se transformou em algo pior. Um pavor de ser vista por algo que não deveria existir. Algo que a marcou de uma forma que ela não entende. A transformação em Valentina é silenciosa, mas devastadora. Ela se retraiu ainda mais, falando pouco, evitando contato visual, como se temesse que olhar para alguém pudesse revelar o que ela viu. O preço que pagou foi sua confiança no mundo ao seu redor. Ela agora vive com a sensação constante de que está sendo observada, mesmo quando está sozinha. Seus dedos tremem quando passam perto da câmera, e ela murmura para si mesma que não vai olhar de novo, mas seus olhos sempre voltam para o aparelho, como se algo a chamasse. A adolescente, cheia de sonhos de capturar o mundo através de suas lentes, agora carrega um vazio, uma certeza de que há coisas que não deveriam ser vistas e que ela, de alguma forma, as convidou para sua vida. Vitório, ainda nos braços de Natália, parou de chorar, mas o silêncio que o envolve é mais aterrorizante do que seus gritos anteriores. A voz que ouviu não está mais lá, ou pelo menos não a ouve agora, mas o medo de ficar sozinho se transformou em uma apatia assustadora para uma criança de sua idade. Ele não reage mais aos toques da mãe, não busca conforto, apenas encara o vazio com olhos vidrados,
como se estivesse vendo algo que ninguém mais percebe. A transformação em Vitório é talvez a mais trágica. A criança cheia de energia e imaginação foi substituída por alguém que parece ter desistido de lutar, que aceitou que algo o quer e que cedo ou tarde vai levá-lo. O preço que pagou foi sua inocência, sua capacidade de confiar no mundo ao seu redor. Ele não fala mais sobre a voz, mas às vezes seus lábios se movem sem som, como se estivesse respondendo a algo. Natália tenta fazê-lo falar, mas ele apenas balança a cabeça, e há algo em seu olhar que sugere que ele sabe de algo que os outros não sabem, algo que o mudou para sempre. O trem segue em frente, mas o vagão parece menor, mais opressivo, como se as paredes estivessem se fechando lentamente ao redor deles. O cheiro de ferrugem e terra molhada persiste, e o som dos trilhos carrega um peso que nenhum deles consegue ignorar. A família está fisicamente junta, mas emocionalmente fragmentada, cada um preso em sua própria prisão de trauma. Odirley carrega a culpa como uma corrente invisível. Natália se afoga em sua paranoia. Valentina teme o que não pode ver. E Vitório parece ter perdido uma parte de si para algo que o chamou. As cicatrizes psicológicas são visíveis em seus rostos, em seus gestos, na forma como evitam se tocar ou se olhar por muito tempo. O horror que viveram não terminou com o ápice. Ele se instalou em suas vidas, alterando quem são de uma forma que nenhum deles pode desfazer. O preço foi alto, pago não em sangue, mas em pedaços de suas almas. E enquanto o trem avança pelas montanhas, cada um se pergunta em silêncio se o verdadeiro terror não é o que passaram, mas o que ainda os espera, agora que não são mais quem eram. O trem histórico, ainda serpenteando pelas montanhas escuras de Minas Gerais, parece ter se tornado uma entidade própria. Um espaço onde o tempo não segue as regras normais e o ar carrega um peso que sufoca. As luzes dentro do vagão estão quase extintas, lançando apenas um brilho mortiço sobre os rostos exaustos de Odirley, Natalia, Valentina e Vitório. O som dos trilhos, antes um rugido dissonante, agora é um murmúrio constante, quase hipnótico. Mas há algo de errado nele. Um eco que parece formar palavras indistintas, como um sussurro que ninguém ousa reconhecer. O horror que os transformou não terminou. Ele deixou um rastro, uma marca que não pode ser apagada, e enquanto o trem segue seu caminho, uma revelação inquietante emerge, conectando o tormento dessa família a algo maior, algo que os deixa, e a qualquer um que ouça sua história, com a sensação de que o pesadelo está apenas começando. Odirley, ainda segurando o artefato de metal com mãos trêmulas, não consegue desviar o olhar dele, mesmo que sua mente grite para que o solte. O objeto que antes pulsava com uma energia inexplicável, agora parece inerte, mas há algo novo, algo que ele não havia notado antes, uma inscrição minúscula, quase invisível, gravada em sua base. Ele aproxima o rosto, os olhos estreitados, e percebe que são números, uma sequência que não faz sentido imediato, mas que desperta um calafrio em sua espinha. Ele murmura os números para si mesmo, como se tentasse decifrá-los. E então, em um flash de memória, lembra-se de algo que ouviu no mercado onde o comprou. Uma história sobre objetos como este, marcados com códigos que indicavam sua origem, um lugar nas montanhas onde coisas estranhas aconteciam há décadas. A revelação o atinge como um soco. Este artefato não é apenas um item amaldiçoado. É uma chave, um marcador de algo maior. Talvez um convite para um lugar que ele nunca deveria ter se aproximado. O impacto duradouro disso é uma paranoia que se instala em seu peito. A certeza de que, ao tocar neste objeto, ele não apenas trouxe o horror para sua família, mas também se conectou a algo que não vai deixá-los em paz. Seus olhos se voltam para a janela, onde a escuridão parece mais densa, como se estivesse observando de volta.
e ele sente que o trem não está apenas seguindo um trajeto, mas sendo guiado para algum lugar, um destino que ele não quer conhecer. Natalia, com Vitório ainda agarrado a ela, não percebe a obsessão de Odirley com o artefato, mas sente algo no ar, uma tensão que não diminuiu mesmo depois do pior ter passado. Ela tenta acalmar o filho, acariciando seus cabelos, mas seus próprios dedos tremem e sua mente não consegue se livrar da sensação de que algo os segue. Enquanto ajusta a posição de Vitório, ela nota algo em sua mão. Um pequeno arranhão, quase imperceptível, mas com um formato estranho, como se fosse parte de um desenho ou símbolo. Ela franze a testa, passando o dedo sobre a marca, e Vitório, que estava em silêncio, solta um gemido baixo, quase um lamento, como se o toque doesse mais do que deveria. A revelação inquietante a pega desprevenida. Essa marca não estava ali antes, e ela não tem ideia de como ou quando apareceu. O impacto disso é uma nova camada de medo. A ideia de que o horror que viveram deixou não apenas cicatrizes emocionais, mas algo físico, algo que talvez signifique que Vitório foi marcado por aquilo que tentou levá-lo. Ela aperta o filho contra si, o coração disparado, enquanto seus olhos varrem o vagão como se esperasse ver algo surgir das sombras. A sensação de que não estão livres, de que algo ainda os reivindica, a consome. E ela se pergunta se essa marca é apenas o começo de algo pior. Valentina, encolhida em seu assento com a câmera no colo, não toca no aparelho, mas seus olhos continuam voltando para ele como se fosse um ímã. Ela tenta se concentrar em qualquer coisa, no som dos trilhos, no rosto de sua mãe, mas algo a puxa de volta, uma curiosidade mórbida que ela não consegue reprimir. Com as mãos hesitantes, ela pega a câmera e, contra todo o seu instinto, liga o visor para verificar a última foto que tirou. O que vê a faz congelar. A figura borrada, que antes estava a poucos metros, não está mais lá. Mas no canto da imagem há algo novo. Um reflexo, quase imperceptível, na janela do vagão, como se algo estivesse do lado de fora, olhando para dentro. A revelação é um golpe em seu peito. O que quer que ela tenha capturado não se foi. Apenas mudou de lugar, talvez esperando o momento certo. O impacto duradouro disso é uma sensação de vulnerabilidade absoluta. A certeza de que não importa para onde vá, algo a vê, algo a segue através das lentes que ela tanto amava. Ela desliga a câmera com um movimento brusco, mas não consegue soltá-la, como se estivesse ligada a ela de uma forma que não entende. Seus olhos se fixam na janela, onde o reflexo da foto parece se repetir na escuridão. E ela sente um arrepio que não tem nada a ver com o frio do vagão. O que está lá fora, ou o que quer que seja, não terminou com ela. Vitório, nos braços de Natália, permanece em um silêncio perturbador, mas seus olhos, antes vidrados, agora parecem focados em algo que ninguém mais percebe. Ele não reage ao toque da mãe ou à marca em sua mão, mas de repente, em um sussurro quase inaudível, ele diz algo que faz o sangue de Natália gelar. Está esperando a gente parar. A frase é dita com uma calma que não pertence a uma criança. Como se ele soubesse de algo que os outros não sabem, como se tivesse ouvido isso de outra fonte. A revelação inquietante é um soco no estômago de todos que o ouvem. Vitório, de alguma forma, ainda está conectado ao que o chamou. E suas palavras sugerem que o horror não acabou, que há um propósito, um destino à espera. O impacto disso é uma onda de desespero que percorre a família. A ideia de que o que quer que os tenha atormentado está apenas aguardando o momento certo para agir novamente. Vitório não diz mais nada, voltando ao seu silêncio, mas seus olhos permanecem fixos em um ponto invisível, como se estivesse vendo algo se aproximar. O trem desacelera na estação abandonada, suas rodas rangendo contra os trilhos como um lamento que ecoa pelas montanhas. As luzes fracas da plataforma coberta de musgo mal iluminam os contornos do que um dia foi um lugar de chegadas e despedidas,
mas agora parece um cemitério de sonhos esquecidos. Odirley aperta o artefato de metal contra o peito, os números gravados em sua base queimando em sua mente como uma sentença que ele ainda não compreende totalmente. Ele sabe, com uma certeza que o apavora, que esses dígitos são mais do que uma simples marcação. São coordenadas, um convite, um mapa para algo que deveria ter permanecido enterrado nas montanhas. Natália, com Vitório ainda colado ao seu corpo, não consegue tirar os olhos da marca misteriosa na mão do filho. Uma pequena cicatriz em formato de símbolo que não estava lá quando o dia começou. Ela passa o dedo sobre a marca e Vitório estremece, mas não se afasta, como se tivesse aceitado que agora carrega algo que não pode ser removido. A mãe, que sempre planejou cada detalhe da vida familiar, percebe que não há planos para isso. Não há manual que ensine como proteger um filho de algo que o marcou de forma tão íntima e permanente. Valentina, encolhida em seu assento, segura a câmera como se fosse um talismã que perdeu seu poder. Ela não precisa mais olhar as fotos para saber que a figura está lá, esperando, observando através das lentes que um dia foram seu refúgio. Seus dedos tremem ao redor do aparelho e ela sente que, não importa para onde vá, as imagens a seguirão, carregando consigo a prova de que nem tudo pode ser explicado, de que algumas coisas escolhem ser vistas apenas por aqueles que foram marcados. E Vitório, nos braços trêmulos de Natalia, quebra o silêncio com um sussurro que corta o ar como uma lâmina. A estação é onde eles esperam. Suas palavras, ditas com uma calma que não pertence a uma criança, fazem o sangue de todos gelar. Ele não explica quem são eles, mas seus olhos, fixos na escuridão além da janela, sugerem que ele sabe muito mais do que uma criança de 10 anos deveria saber. O trem para completamente, o som dos trilhos se transformando em um silêncio pesado que parece sugar o ar do vagão. Pela janela, a estação abandonada se revela em sua totalidade. Plataformas rachadas, bancos cobertos de vegetação e uma placa desbotada que nenhum deles consegue ler na penumbra. Mas há algo mais, algo que move nas sombras entre os pilares antigos, algo que parece ter estado esperando por eles desde o momento em que embarcaram. O impacto duradouro dessa experiência não é apenas o trauma que cada um carrega. É a certeza de que o horror encontrou neles algo que reconheceu, algo que os conectou a um passado que não era deles, mas que agora os reivindica. O artefato de Odirley, a marca de Vitório, as fotos de Valentina, a paranoia de Natalia, tudo são fios de uma teia que os prende a algo maior. Algo que transcende esta viagem e se estende para o futuro de maneiras que eles ainda não compreendem. E você? Qual membro dessa família mais penetrou em seus pensamentos? Foi a culpa devastadora de Odirley, um homem que carrega o peso de ter trazido o mal para perto de quem mais ama? O desespero sufocante de Natália, uma mãe que descobriu que não pode proteger sua família de tudo? O terror silencioso de Valentina, uma adolescente que se tornou visível para algo que não deveria existir? Ou talvez o silêncio perturbador de Vitório, uma criança que sabe mais do que deveria sobre coisas que os adultos não conseguem entender. Deixa seu comentário aqui embaixo. Se fosse você naquele vagão, no momento de maior terror, quando cada segundo parecia uma eternidade e cada respiração podia ser a última, que escolha faria? Seguiria Odirley e tentaria enfrentar o desconhecido com lógica? Se agarraria aos seus como Natalia, mesmo sabendo que isso pode não ser suficiente? Se isolaria como Valentina, esperando que o horror passe despercebido? Ou aceitaria o chamado como Vitório, entregando-se ao inevitável? Essa família nunca mais será a mesma depois do que viveram naquele trem. E talvez você também não seja, agora que conhece os segredos que eles carregam.
Se o horror psicológico que nasce de nossos medos mais íntimos, que se alimenta de nossas vulnerabilidades mais profundas e que nos força a confrontar o que preferimos esconder te fascina, então inscreva-se no Portal do Pavor. A próxima família que vamos conhecer carrega traumas que podem espelhar exatamente os que você tenta esquecer. Medos que ecoam os seus próprios pesadelos. E segredos que talvez revelem verdades sobre sua própria natureza. Ativa as notificações e prepare-se para descobrir até onde sua mente consegue ir quando confrontada com o impossível, com o inexplicável, com aquilo que desafia tudo o que você acredita sobre a realidade. Porque no final das contas, todos nós carregamos algo sombrio que preferimos manter enterrado. A verdadeira questão é: o que acontece quando esse algo nos encontra, quando decide que chegou a hora de cobrar o preço do que tentamos esquecer? O trem pode ter chegado ao fim de sua viagem, mas a história de Odirley, Natália, Valentina e Vitório, essa está apenas começando. E quem sabe, a próxima parada pode ser mais perto de você do que imagina.